Olá, tudo bem? Quero agradecer a você pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. E eu gostaria de conversar hoje com você a respeito de caminho da excelência, o caminho da perfeição, a busca pela excelência. O quanto que isso é importante? Qual o limite que isso deve ter ou se deve ter algum limite? Você se impõe algum limite nesse caminho da perfeição? Será que é importante a gente buscar sair da média? Eu ouvi há pouco do livro A Guerra da Arte, ele falando a respeito de um acordo tácito que parece que há na sociedade pela mediocridade. E aqueles que saem dessa rota, eles são vistos como traidores. Porque quando você consegue um determinado resultado, você consegue algum resultado de excelência, se alguém consegue esse resultado de excelência, é porque é possível. E aqueles que desbravam esse caminho, que muitas vezes pagam todo o preço por essa busca pela perfeição, eles são muitas vezes vistos como esses alienígenas, essas pessoas que estão fora do que é cômodo. E é interessante nós vermos isso em várias situações, em várias atividades profissionais e mesmo em famílias, como alguns se destacam, se empenham mais, muitas vezes são criticados pelos demais. Mas quando a gente entende que nós temos como uma das nossas necessidades o desenvolvimento pessoal, a contribuição, a, a melhoria constante, a gente acredita nesse caminho de perfeição, a gente acredita nesse caminho do aperfeiçoamento. E hoje eu quero falar disso com uma pessoa que está nesse trajeto, porque o caminho dele é um caminho árduo. Para ser um solista de uma grande companhia de dança, de balé, é preciso se dedicar muito, é preciso horas de dedicação e é preciso abdicar de muitas outras coisas, muitas vezes do conforto de casa, da família, sair e desbravar um mundo, desbravar o desconhecido ainda muito jovem. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui nos estúdios da Vem Ver TV o nosso grande bailarino italiano, Andrea Benna. Prazer, Boa Andrea. tarde, prazer, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite, Prazer, né? prazer. A gente falando assim de trajetória de perfeição, quando eu vejo alguém dançando balé, o balé clássico especialmente, a gente vê horas de dedicação por trás Sim, daquela performance, né? sim, são realmente horas e horas. Por quanto a apresentação possa ser curta, às vezes um solo é 2 minutos, uma apresentação 2 horas, 3 horas no máximo, a semana, meses de preparo para aquela apresentação e há anos de dedicação, de estudos por trás. Eu comecei com 8 anos de idade, me formei com 18 anos e com 18 anos eu ingressei em uma companhia de De balé dança. profissional de dança. Agora eu queria que você falasse, assim, para a gente começar, como é que foi, por que que você decidiu ser bailarino? Como é que foi esse encontro com o balé? Então, eu cantava em um coro de voz branca, são aqueles coros de crianças que cantam em óperas. E já com 7, 8 anos, o diretor do coro me falou que a minha voz iria mudar cedo. Depende. Depende, às vezes muda por volta dos 10 anos, 14, 15. Eu gostei muito da sensação de ficar na cena, no palco, contato com o público, contato com os artistas, os bastidores, todas aquelas cenas maravilhosas. E então, conversando com o diretor, me falou: por que você não tenta com balé? Balé é algo que tem muita música, tem um contato com a cena, com o público. E aí eu comecei.
Adorei. Ah. Adorei e desde aquela idade, Aí, com 8 assim, anos, nunca parei. você viu a aula de balé e aí você começou a fazer e aí você se identificou plenamente. Você falou, Plenamente, aí, logo da... como é que foi? Como é que deu aquele estado? Falou assim, é isso que eu quero para minha vida? Exatamente, tanto que É? depois minha mãe até falou, quando você terminou a primeira aula, você falou, eu quero fazer isso sempre, eu quero virar um bailarino profissional. Aham. E consegui. A gente vê assim muito preconceito, especialmente assim, preconceito para homens que fazem balé. Como é que foi isso? Você lidou com isso também no início da Então, carreira? eu tive que lidar com isso. Às vezes até em casa, né? Em casa foi muito bom porque eu tive um enorme apoio pelos meus pais. Ah, que Então, bom. meus pais adoram arte, adoram música, teatro, então deram pleno apoio. Tanto quando eu cantava no coro, quanto depois ao longo dos anos. E foram vários anos. Tive mais dificuldade com os colegas na escola e até com alguns professores que não conseguiam entender o que fosse. Mas isso não é ignorância, mas É. eu desconhecer, que eu acho que acontece em qualquer lugar. O fato de não ter o conhecimento real do que é a carreira de um bailarino, todas as horas de trabalho, toda a dedicação que tem por trás, aí se pensa que seja uma coisa diferente, quando na verdade é um estudo com a formação e depois profissionalmente são 8, 10, 12 horas por dia de treino, mais o tempo das apresentações. Nossa, é muito tempo, né, gente? 8 a 12 horas por dia. Na verdade, o lutador, né, vem de artes marciais, o karatê do kickbox, ele não treina tantas horas quanto o bailarino treina. E ele não treina tantas horas quanto o músico clássico também, né? São muitas horas de dedicação. Muitas horas. E aí você vai moldando, né? A gente estava falando há pouco de algumas posições do balé que exigem assim uma rotação total, né, das articulações para fora. Sim, é difícil de alcançar, é um trabalho que começa de preferência desde pequeno. Um corpo de uma criança é mais fácil de moldar, de treinar, e é um trabalho contínuo. Ao longo dos anos, o corpo cresce, amadurece, fortalece, mas temos que manter a flexibilidade e especialmente a coordenação. Todos os dias acordamos de um jeito diferente. Temos que conseguir encaixar o corpo nesses padrões de coordenação para poder apresentar. É por isso que são todos os dias muitas horas de treino, ensaio para apresentar. O bailarino ele também tem que manter essa flexibilidade. Então até o trabalho complementar vocês fazem, com Sim. musculação e tudo. Então temos muito trabalho complementar, tanto para fortalecer, manter a elasticidade. Quanto mais vamos para frente com os anos, mais difícil é manter a elasticidade e também a força. Então, sim, temos várias disciplinas, como por exemplo Pilates, Gyrotonic, que são metodologias de exercícios que foram criadas ao longo dos anos como complemento das atividades dos bailarinos. E muitas outras que estão saindo nesses anos, que são de grandíssima ajuda para... Porque eu fico imaginando assim, o bailarino, ele tem a perna forte, mas ele também não pode ficar muito grande, né? Mas ao mesmo tempo, Exatamente. não é? Porque senão para dar o salto ele fica Sim. pesado, né? Porque ele tem que manter a leveza, né? Sim, temos toda uma questão de estética que tem que ser respeitada no balé. Então, os exercícios que nós fazemos não são os mesmos exercícios que um lutador faz, um jogador de futebol faz ou outros esportes. Então, nós temos mesmo uma série de exercícios que acontecem todos os dias na nossa aula, que É mais na prática, né? Na prática do movimento, do que pegar uma extensora na academia de musculação e fazer, exatamente. né? Até porque cada corpo é diferente, porém cada um tem que alcançar uma estética, uma qualidade de movimento que seja dentro dos padrões. Então, há bailarinos que são mais fortes, menos flexíveis, devem trabalhar de uma forma que
melhore a flexibilidade e ao mesmo tempo mantenha a força. Outros bailarinos que são extremamente flexíveis, porém devem concentrar mais na força do movimento, no salto. Isso. Além de toda a artisticidade que tem por trás. Isso é que faz a diferença entre a arte da dança, do balé e o esporte. Nós também temos que interpretar, temos que entrar na personagem. Mas a gente tem nas artes marciais a parte de interpretação, e aí você ia ser uma pessoa que poderia se destacar bem. Tem tanto no kickbox como no karatê, que tem a parte mais coreográfica, né? Do karatê é o kata, que é uma luta imaginária, né? Uma luta marcial imaginária. Então pressupõe-se que você está sendo atacado, e aí você ataca, defende, se contra-ataca, e no kickboxing você faz a sua própria coreografia. E tem muita gente da ginástica rítmica que participa, né? E aí tem que ter o fundamento final com os golpes e sim, mas dão saltos e tudo. E a parte mais assim estética, né? E aí tem que ter a interpretação também, né? Não tanto como, né? Não chega a ser um teatro, mas é uma luta imaginária, então tem que ter uma interpretação. Às vezes fica sem vida o movimento no kata, porque a pessoa faz o movimento assim, ó. Não põe intenção, né? Então tem que ter intenção no movimento. E aqui eu estou defendendo, eu contra-ataquei, então, né? Acaba que é também uma parte interpretativa também, né? Então, quero cumprimentar as pessoas. Aqui, Andrea, tem algumas pessoas nos assistindo. Pedro, Celi, obrigada aí, gente, pela presença. Se vocês quiserem mandar perguntas aqui, curiosidades que vocês tenham aqui nesse caminho, nessa trajetória de tanta dedicação como é para ser um bailarino, um solista. Eu queria que você falasse assim, você se tornou solista, né, na companhia de balé na Finlândia e na companhia de balé também em Portugal. E participou também do corpo de balé na Alemanha. E assim, o quanto que foi, o quanto que te exigiu, né, entrar, e como é que foi essa experiência? Então, eu comecei na Alemanha, em Munique, e entrei através de, vamos chamá-lo de um concurso público. A companhia de balé, que faz parte de um teatro, a cada ano organiza um concurso no qual centenas e centenas de bailarinos e bailarinas participam e 1, 2, 3 a cada ano são selecionados para fazer parte desse grupo que consta com 60, 70 bailarinos no máximo. Nossa, então um grupo reduzido mesmo, muito, né? Muito reduzido. As companhias de balé não são muitas, muito concorridas. E dentro da companhia existe uma hierarquia. A maioria das pessoas fazem parte do corpo de baile, que são os bailarinos que apresentam as partes de grupos. Depois subimos na hierarquia, tem demi-solista, solista e primeiro bailarinos. Ao longo dos anos, os mestres, os diretores dão possibilidade para os bailarinos do corpo de baile de ver quanto você conseguiu investir, quanto você progrediu. Então, além de toda a preparação para a parte de grupo, eles disponibilizam de vez em quando uma oportunidade para dançar um solo. E aí, ganhando também experiência e confiança e tendo resultados bons, eu mudei para um nível mais acima. Também eu decidi de mudar de companhia. Cada companhia tem o seu estilo, tem as suas dinâmicas culturais dentro de uma companhia de baile. Eu estava à procura de algo diferente, um certo ponto. Eu sou uma pessoa que se interessa de muita coisa, então queria um estilo diferente e por isso que quis mudar e fez o pedido para entrar na Companhia Nacional Finlandesa em Helsinki. Lá tinha um estilo diferente que interessava muito e lá consegui investir bastante e dancei como solista, né? Lá. No final, eu fui convidado para ingressar à Companhia Nacional de Bailado em Lisboa, Portugal, né? Já como solista, e lá dancei tanto como solista como primeiro bailarino. Então, alcancei
papéis. A hierarquia, A hierarquia que você mais falou, para né? cima, sim. Aham. E foi sempre um grande trabalho, porque nós Sim. sempre temos que manter a base, porém temos que trabalhar ao mesmo tempo outros papéis de solista e além. Então não é algo onde nós alcançamos um ponto e podemos ser felizes de se sentar, Ah, mas ao contrário, sentar é no para trono, trabalhar né? Ao ainda contrário, mais. Para É. trabalhar ainda mais. Aí Então, que exige mais, sim, né? sim. Sim. É. E qual foi assim, a satisfação de ter dançado assim? E essa tua experiência sempre te exigiu você, Alemanha, Finlândia, você é italiano. Eu sou Saiu italiano, com sim. quantos anos da Itália? Eu saí com 18 anos 18 anos. e fui lá fora. Agora passei mais vida fora do meu país Do que no país. do que no país. Ah. Mas sempre me senti em casa, em todos os lugares onde eu fui. Eu consegui recortar um pedacinho para mim, para me sentir em casa. Isso acho que é importante para qualquer sim, pessoa que tenha que sair do próprio lugar. Até às vezes a própria cidade, para ir numa outra cidade, sempre dentro do país, já faz uma diferença muito grande. É verdade. Para mim foi maior no sentido que eu tive que aprender outros idiomas, me relacionar com pessoas de cultura diferente, de países diferentes. Isso foi um desafio no começo, depois virou mais um hábito. Assim. Muito, a trajetória e você seguindo os seus sonhos, né? Essa trajetória de... Sim, e foi realmente muito prazeroso. Eu acho que todo o empenho, toda a vontade que eu coloquei no meu sonho depois foi recompensada, porque é uma experiência maravilhosa e ter um público que olha e cumprimenta, agradece, gosta do que eu trouxe para a cena é acho a maior satisfação que alguém possa Pode ter, né? A realização, né? Realização. Eu queria que você falasse assim, como é que é a sua rotina matinal quando você tinha uma apresentação como bailarino? Como é que é a sua rotina matinal, essa primeira hora do dia? Como é que é o seu ritual? Se você faz uma meditação, se você faz uma oração, se você... E aí depois o que você come? Primeira hora do dia. Então, eu espero de ter dormido bem, de ter descansado bem, porque isso é uma coisa fundamental, descansar antes de um dia assim. A rotina do bailarino depende muito também da programação que acontece no teatro. Então, normalmente, se é uma apresentação à noite, de manhã nós temos o nosso treino normal, que é de 1h30. Antes disso, então, para mim, é um dia normal com café da manhã normal, começando gradativamente. Eu não sou uma pessoa que liga 100% de uma vez. Eu começo o meu dia com muita calma, mantendo um nível de concentração boa ao longo do dia. Eu não quero ter nenhum elemento que possa interferir com a minha rotina, com a minha concentração que eu já estou tendo. Então você começa assim pensando em aqui, ó, quero estar em paz comigo mesmo, né? Sim, tranquilo, buscando essa serenidade, porque você sabe que vai ter que ter uma performance mais tarde. Absolutamente. E procurar até uma disponibilidade para os outros que seja boa, porque eu acredito que no momento que colocamos uma boa atmosfera ao nosso redor, a atmosfera vai retornar para a gente algo muito positivo, muito legal, que nós precisamos depois para conseguir transmitir para o público toda essa boa sensação. O público percebe muito bem qual é o nosso humor, o nosso estado de ânimo, então se nós apresentamos para o público numa situação nervosa, cansada, de ânsia, o público percebe muito esse estado de ânimo. Então, eu preciso focar no que eu quero transmitir para o público. Às vezes eu dancei um rolo de um príncipe, então algo muito legal, prazeroso, lindo, suave, interessante. Às vezes eu apresentei algo extremamente malvado. Eu
uma personagem muito má. Então, sem chegar a ser má, mas eu precisava entrar com a minha emoção dentro de uma personagem que fosse dura, crua, fria, extremamente nervosa às vezes. Então, ao longo do dia é interessante já começar a entrar na personagem para Sim. poder dedicar depois tudo para o público. Ah, bacana. Você já usava assim a sua imaginação para visualizar o Sim, pra personagem que visualizar. você ia representar no dia, né? Eu acho que a técnica de visualização mental, tanto da personagem quanto da sequência dos passos, da coreografia que iria executar, é algo fundamental. Muitos atletas utilizam esse Sim. tipo de técnica. Você não precisa se cansar fazendo e repetindo, mas se você fechar os olhos e passar na mente todos os passos que você vai executar, qual é a música, onde que você vai, com quem vai se relacionar na cena, você cria um filme na cabeça que você vai reviver na cena, na realidade, mas já de uma forma já elaborada. Já está tudo muito claro o que vai acontecer e não deixa nada ao caso. Bacana. Tem Então você tem não vai ter ser esse... surpreendido Não, ali. absolutamente. Até porque, sendo uma apresentação ao vivo, que são as mais difíceis de todas, não tem gravação, É. o público é sempre diferente. As outras pessoas com as quais você interage, que são as outras 69, não é, de 70, não são máquinas. Então, nós temos que, na hora, entender o que o outro vai fazer, como é que vai reagir. Estamos em sintonias, conseguimos criar esse ambiente onde todo mundo está cooperando para trazer o melhor. É isso que leva a um resultado otimal. Bacana, bacana. Então falou assim de muita coisa assim importante. Primeiro de você emanar algo positivo, pensar em emanar uma coisa boas Sim. e também fazer um trabalho mental, um ensaio mental de tudo que vai acontecer. Absolutamente. É sim, bem forte isso, é bem eficiente isso, e já há testes, vários, né, especialistas mostrando que o resultado é potencializado quando o profissional faz isso. Ele, antes de exercer aquele desafio, né, Sim. ele visualiza o resultado que ele deseja. Eu concordo. E eu Bacana. até acredito que isso se possa aplicar no dia a dia Sim. para qualquer coisa. Podemos programar o nosso dia, podemos trazer benefício programando, pensando 5 minutos. No começo pode ser um pouquinho complicado porque a mente não está acostumada. Depois vira realmente um hábito e qualquer coisa que a gente precise fazer é só focar um momento, pensar como é que nós vamos resolver para depois realizar certinho do jeito que a gente planejou. Bacana, né? E obtendo a possibilidade da gente obter êxito quando a gente visualiza o resultado que quer é muito maior, né, André? André, eu fico falando de Andréia. André, Eu queria que você falasse assim, que a gente falou de esforço, a gente falou de dedicação, e eu queria que você falasse assim, o quanto que você acha que essa prática diligente é sofrimento e o quanto que é prazeroso. E eu sempre, quando eu penso nessa pergunta, eu penso no pé do bailarino. No... Sofre mais que pedreiro, né? Assim, quando... Pé de bailarinas ainda mais porque elas colocam a sapatilha de ponta. Aliás, pedreiro nem sofre muito com o pé, né? A gente fala pé, é mais com a mão, né? Não, né? Porque tem as atividades. Mas fala. Então, bailarino tem que treinar o próprio corpo, ele tem que moldar o próprio corpo. É o nosso instrumento. Então, se um violinista treina o violino até aquele tom, aquele som que saia dele do jeito que ele quer, nós temos que conversar com o nosso corpo.
Isso pode ser muito cansativo, pode dar muita dor. E não podemos pensar que o nosso corpo seja uma folha de papel que eu dobro, rasgo, faço um origami e estou pronto. Demora tempo. Demora tempo e dedicação, mas é importante sempre ter muito claro qual é o objetivo que nós queremos alcançar. Eu acho que nada é impossível. Podemos alcançar qualquer coisa, é só querer, e os objetivos de curto, médio e longo prazo devem ser algo que nós mesmos conseguimos acreditar. Não adianta pensar, daqui a um ano vou conseguir isso, nem consigo entender o que eu quero. Tem que ser algo que sai de dentro e diz, daqui a 2 semanas eu quero alcançar isso. Consegui? Ótimo. De novo. E mais, e mais, e mais. Então, se é uma questão de fazer um certo exercício, eu tenho que fazer exercício 200 vezes por dia. Todos os dias eu vou ter que conseguir fazer 200 vezes até que ele vira uma rotina. O meu corpo nem vai perceber que eu estou fazendo esse exercício 200 vezes e às vezes vira tanto automático que depois nem vou precisar de fazer esse exercício porque o meu corpo vai utilizar esse movimento o dia todo. Aí, em vez de, por exemplo, treinar e depois esquecer completamente do que eu fiz, eu utilizo esse movimento para ficar. Eu posso até, por exemplo, o que eu falo para as minhas alunas, não adianta fazer aula de balé e tentar manter a postura, depois estudamos assim, né? em casa, assim, esperamos ônibus, assim. Não adianta. Criamos o hábito, depois mantemos a postura. Mantemos os ombros para baixo, mantemos as costas esticadas, ok? Vou até esticar aqui, eu tô com uma dor nas costas hoje. Aí não precisamos mais de treinar para manter uma postura. É claro, se queremos alcançar algo a mais, aí precisamos voltar a treinar um pouco e isso também vai virar um hábito. Então é assim, é mais a determinação, né, Andréa? É a determinação. É determinação. Fala assim, olha, eu vou fazer 200 vezes esse movimento, não importa se está doendo, se está cansado ou não. Né? Eu coloquei aquela meta de 200 vezes, eu sei o que eu quero e aí eu continuo. Né, independente. Aí eu queria que você falasse, porque a gente começou a falar dessa relação com a dor. Como é que é lidar com a dor? Dor é algo complicado, realmente. Dor é realmente o alarme que algo não tá dando certo. Temos vários tipos de dores, ao meu ver. Existem dores musculares, existem dores articulares. Então, dor muscular, às vezes é pelo cansaço, às vezes quando fazemos um alongamento, que aí os nervos ficam esticando, se queixando. A dor no começo é forte, pode ser por os primeiros segundos, alguns minutos, mas precisamos botar uma musiquinha, fazer um trabalho mental para que a dor venha menos e também é uma questão de lidar, né? De lidar, de se acostumar. A dor é muito importante para saber se estamos fazendo o trabalho certo. Porque existem, como eu falei, dores boas, se posso chamá-las assim, que são aquelas de um resultado de um treino. Né? O resultado muscular. E as dores articulares, ósseas, que são as dores não boas. Aí temos que prestar realmente atenção no que nós estamos fazendo. É bom ter um acompanhamento de algo profissional. Eu sempre prezo que as pessoas procurem algo profissional para fazer as próprias atividades físicas, de balé especialmente, é muito, muito importante. Mas então, sim, existe uma dor prazerosa, daquele gostinho que você que a gente trabalhou, sabe que treinou, né? você eu também acho isso. E alcançou. É aquela dor que você fala assim, que bom, treinei hoje. É uma dor boa. Rendeu, rendeu, né? Hoje rendeu. Não foi fraco o movimento. E assim, a gente começou o programa falando de busca pela perfeição. Qual que você acha que é qual o limite nessa busca pela perfeição?
Você saiu de casa aos 18 anos, desde 8 anos que você está nessa trajetória, né? Como é que você vê isso? Como é que você Eu vê acho essa que cada um busca pela tem, perfeição? eu acho que cada um tem essa busca pela perfeição e cada um coloca o seu limite, se tem um limite. E também se quer colocar um limite. Eu nunca coloquei limite porque no momento que eu penso em algo que tem um limite, parece que eu já estabeleci qual é o ponto que eu vou alcançar. E honestamente sempre fiquei surpreendido pelas minhas capacidades. E muitas pessoas são assim. Então, antes de colocar um limite, eu acho interessante experimentar de ir para frente, para frente, para frente. Provavelmente vai chegar um ponto onde a gente considera, ok, eu acredito que isso seja o meu limite. Provavelmente, com as minhas conhecências, com as minhas experiências, eu cheguei ao limite. Mas se colocarmos um limite antes, não acredito que isso seja muito funcional. É Sim. bom deixar Se desafiar, né? Você sim, pode mais, acreditar que pode mais, né? absolutamente, Buscar absolutamente. essa perfeição, Essa né? perfeição. E falar sobre isso hoje é, é tão importante porque as pessoas estão, me parece que elas estão muito naquela mentalidade, não, o importante é a coisa acontecer, o importante é ser feliz, o importante é fazer. E a perfeição parece que ficou sendo uma coisa negativa. Ai, não, esse estresse e tal. Eu gostei muito do que você falou no começo. Tem também talvez um medo das pessoas ou uma rejeição das pessoas de procurar algo melhor, algo perfeito, ou de ter medo das pessoas que são assim e que procuram isso. Eu acredito que se eu perceber, se eu ver que tem algo melhor ou alguém melhor de mim, isso não é nada ruim para mim. Isso é maravilhoso para mim. Por qual razão? Porque todo mundo tem capacidades ótimas. Então, por que não tentar ver como é que isso funciona? Como é que essa pessoa consegue fazer isso? Não é mágica, é técnica, Sim. é treino, é Se ela dedicação. consegue, né, ela também então, ela possa, né? consegue. É. Eu quero também. Eu não tenho que ser exatamente como aquela pessoa. Eu posso ser diferente. Então, eu tenho que pensar, eu não quero copiar, eu não tenho que ter inveja por aquela pessoa. Não, eu tenho simplesmente que ver como é que consegue fazer isso, por que é que ela faz, com quem que ele está treinando, como é que ele pensa, o que é que ele faz ao longo do dia. E daí se inspirar. É. Que é um modelo, né? Que é um e é um modelo, modelo. Você pega como exatamente. modelo para depois você adquirir a sua forma. Exatamente. Mas no início você pega aquele modelo ali e aquilo ajuda você a se inspirar, né? Absolutamente. E aí conseguimos progredir. Ninguém quer ser uma cópia do outro. Isso não é interessante. Cada um é único e temos que manter Essa individualidade, essa individualidade, né? exatamente, que é fundamental. Isso é a alma da pessoa. Então, começamos a se inspirar, ver e depois acrescentar o próprio, acrescentar a própria alma e além, às vezes. Ou às vezes as pessoas pensam, eu não consegui fazer como ele ou como ela. Não é esse o ponto. O importante é conseguir fazer como você sente, trazer para você e para os outros, se isso de interesse, algo que seja bom. E aí que avançamos. Você já teve algum desafio, assim, algum movimento, alguma maneira que você queria fazer e que você modelou alguém, que você falou assim, aquele faz bem, né? E aí você se imaginou para você fluir melhor o movimento? Sim, absolutamente, sim. Especialmente nas artes do movimento,
é muito importante olhar, fazer tipo uma análise, como se fosse em câmera lenta, e ver o que está fazendo nos mínimos detalhes que aparece tão bom. Às vezes é uma questão de equilíbrio, uma questão de dinâmica, uma questão de rapidez no movimento. Como é que eu consigo transferir essas coisas boas dessa pessoa que é diferente de mim em mim? O que eu tenho que treinar? Então, alguma coisa a gente consegue perceber, outras a gente precisa de uma ajuda, é por isso que tem grandes mestres que podem ajudar a gente, podem treinar a gente, para ver, você quer alcançar isso, para você alcançar isso, você tem que trabalhar Melhorar nisso, nesse ponto, melhorar essas nesse características, né? Fortalecer essas Exatamente. fraquezas para potencializar Absolutamente. o talento. O quanto que você acha que o seu resultado como bailarino foi talento nato e o tanto que você acha que foi esforço? Então, isso traz um ponto muito importante. Eu acredito que não é importante nascer com tudo. Por exemplo, no balé nós precisamos de força, precisamos de elasticidade, precisamos de rapidez, dinamicidade, muita interpretação, um lado artístico enorme, muita musicalidade. Não é necessário nascer com tudo. Então, uma pessoa que é muito flexível, como a gente já falou, mas tem pouca força, tem que investir mais no trabalho muscular para adquirir força. Quem tiver um pouquinho tímido, aí tem que achar um jeito de ser mais extrovertido, tirar fora o próprio caráter, porque todo mundo tem um caráter. Alguém mais explosivo, alguém mais tímido. E eu acho fundamental o fato de não ter todas essas características, porque assim começa o trabalho de investigação pessoal, de conhecimento do próprio corpo, do próprio ser, da própria alma, e de ver, fazer tudo possível para trazer fora todas essas qualidades. Eu tive que trabalhar muito. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que é muito forte, sempre fui muito forte, menos flexível. Então, tive que trabalhar desde de criança a minha flexibilidade, porque depois uma coisa ajuda a outra. Ser mais flexível ajuda em certos movimentos de potência, mas que sem a flexibilidade não tenho nenhum rendimento. E tem um videozinho que você mandou para a gente, se o Thiago puder passar, Thiago, que tem, você falou assim, que tem uns movimentos assim, ficaram bem bonitos, né? Porque tem uns movimentos assim mais agressivos, né? Sim, exatamente. E plásticos também, né? Sim. Então ficaram bem bacanas. Nesse Ele vídeo. vai colocar aqui para gente ver um pouquinho o movimento. Isso aí. Eu sou no lado direito. Aquele primeiro ali, primeira né? à direita, então eu te identifiquei, eu imaginei que era esse. É uma dança extremamente rápida. É uma dança de contemporâneo. Eu estou novamente no lado agora esquerda. E precisa de muita força, dinamicidade, musicalidade também. Sim, Eu me lembro, para fazer esses ensaios, foi algo difícil no primeiro momento. Mas depois, ouvindo várias vezes a música, eu consegui chegar ao ponto certo. Muito bonito, né, o movimento. Bacana. E assim, o quanto que a disciplina do balé moldou a sua maneira de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas? Moldou muito. Eu sempre fui uma pessoa bem, não rígida, mas eu cobrava muito de mim. Eu gosto muito de me cobrar para ter um resultado.
O balé é uma disciplina que pede realmente muito da gente. Muito, 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 muito. E como todos os outros bailarinos que formam as companhias de baile têm a mesma perspectiva, então se cria um ambiente onde todo mundo é extremamente focado, Aham. determinado em obter. E um ambiente de disputa também, né? É um ambiente de disputa, com certeza não é um ambiente fácil, É. porque nós queremos trazer para o público como um conjunto o melhor que conseguimos, ao mesmo tempo queremos trazer para o público o melhor pessoalmente. Sim. Então, dentro de um grupo, isso leva a destacar uma pessoa Aham. e, como solista, você tem a responsabilidade de trazer para um público algo que seja impecável. Então, tem uma cobrança pessoal, tem uma cobrança também por fora, mas a cobrança pessoal é o que mexe a gente para obter mais e mais e mais em busca da perfeição. E aí você, assim, na sua maneira de ser, no dia a dia, nos seus relacionamentos, você vê dessa maneira? O balé te fez ver assim, você ser mais... Sim, e- acredito que o balé ajudou muito no meu dia a dia para ser o mais profissional possível também em tudo, em tudo, né? em tudo. E isso é muito bom. Eu Aham. gosto de ser eficiente, eu gosto de colocar alma em No que tudo que eu faz, né? faço, porque assim não vira algo, uma vida sem movimentação, quase uma vida estéril. Sim. Estéril, acho que se É diz assim, estéreo, estéril, né? sim. Uma Sem vida motivo. superficial, uma vida sem Sim, compromisso, exatamente. uma vida sem dedicação, uma vida sem capricho, né? Exatamente, Que é uma exatamente. vida medíocre. Então, o que a gente está falando hoje aqui é viver fora da mediocridade. Sim, acredito também que aqui na Terra temos uma vida só. Pelo Sim. menos. Depois, para frente, É. quem sabe. Mas Enquanto a gente está aqui na Terra, né? estamos aqui na Terra, eu acredito que nós temos a responsabilidade para nós, para o próximo, para nossa família, nossos filhos, de fazer o máximo possível, tentar alcançar o máximo possível para que seja de exemplo, para que seja de ensino para o próximo. Eu não gosto de gastar tempo. Sim. E acho importante esclarecer. Às vezes, sentar e descansar não é gastar tempo. Assim, É uma coisa extremamente necessária. útil, É. necessária, mas tem que ser feita com qualidade, sem desperdiçar. Então, se eu vou descansar, não vou trazer o telefone celular comigo. Se eu vou estudar, eu vou me concentrar no estudo. Eu vou fazer o 100% sempre do que eu estou fazendo. Mesmo comendo, jantando, isso tem Sim, sempre a sim. possibilidade de focar 100% no que nós estamos Naquele que está fazendo. fazendo, naquilo que está Sim, fazendo. Está para ter 100% presente. sim, e ter uma experiência que seja 100% do que nós estamos fazendo. Bacana, legal, muito bacana conversar sobre perfeição com o André Avenas tem tudo a ver. Eu queria assim que você falasse assim do seu projeto atual, né? Você está com uma Aí, antes de você falar do projeto atual, a gente sempre ouve falar da companhia Bolshoi, né? O quanto que é difícil e quanto que é difícil para um bailarino, para uma bailarina entrar numa companhia dessa, né? Então, o Bolshoi, que é em Joinville, aqui no Brasil, é uma academia de baile, então é uma escola onde os bailarinos estudam todas as várias modalidades, porque bailarino hoje em dia não é só bailarino clássico, tem que estudar dança contemporânea, jazz, dança flamenca, sapateado, teatro, interpretação, além de história da dança, história da música, história do figurino e várias outras coisas. Então,
Há seleções para entrar numa escola, numa academia ou posteriormente numa companhia de Eu balé. falo na companhia de balé mesmo. São rigorosas, Bem são rigorosas, difíceis, bem né? rigorosas, bem rigorosas. Temos que ver e também Acredito que nós temos poucos brasileiros lá na companhia, no Bolshoi. acredito que seja um pouco. Embora o Brasil seja um país de enorme formação de bailarino, tem talentos Muitos maravilhosos. talentos, né? Infelizmente não temos muito mercado de trabalho aqui no Brasil, então os bailarinos devem ir para fora, mas os bailarinos brasileiros são maravilhosos, É. realmente, sim. Me fala aí do seu projeto atual. Então, terminei a minha carreira 2 anos atrás. Vim para o Brasil com a minha esposa, que é brasileira, com a nossa filha. E, encerrando nossas carreiras, decidimos de abrir a nossa escola. Nós quisemos trazer para cá a excelência do ensino, tudo que nós aprendemos com os nossos grandes mestres na Europa, para providenciar para os jovens talentos brasileiros o máximo que eles possam aprender conosco, e abrimos a nossa escola em Águas Claras, há um ano e Spazio, meio. né? Spazio Dança, exatamente. E A sua esposa foi bailarina também, né? foi bailarina também, ela se chama Carmen. Com 17 anos, através do Seminário Internacional de Dança de Brasília, que é promovido já há 28 anos pela dona Gisele Santoro. Ela ganhou uma bolsa para ingressar à Academia de Balé de Munique, na Alemanha, onde também eu fui. Se formou lá. Ela dançou na Ópera de Viena, que é uma das maiores companhias do mundo. Eu dancei na Ópera de Munique. E depois mudamos para a Companhia Nacional Finlandesa em Helsinki. Lá ficamos. A minha esposa também é mestre em pedagogia da dança. Que bacana. E depois mudamos para Portugal. Eu continuei lá em Portugal, na Companhia Nacional de Bailado. Terminamos nossas carreiras, encerramos nossas carreiras e vimos para cá para dar aula. Para dar aula. E como é que tem sido assim você falou assim que no Brasil tem muitos talentos, né? Tem. Muitos talentos. E assim, e como é que é a dedicação desses talentos? São pessoas disciplinadas? Então, como você falou, tem pessoas que focam 100%, outras que gostam do movimento, gostam de dançar. Então, temos dois tipos de pensamento, de pensamento de público. Ambos são extremamente dedicados. Gostam muito de investir nas próprias capacidades. É muito interessante ver o explorar, o procurar autoconhecimento, o que uma pessoa consegue fazer. Dentro deles, quem já colocou na cabeça de virar bailarina profissional está fazendo o possível para treinar horas e horas todos os dias para virar bailarina profissional. Sabendo que tem que se dedicar horas e horas por dia, né? Por dias. Gente, e por anos, desculpe. E anos, né? E anos, né? Gente, vocês que estão aqui, o chat acabou fechando aqui, então se tiver pergunta aqui, eu peço para o Rodrigo passar. E você também que estão aqui acompanhando aqui os bastidores nas redes sociais, pode mandar a sua pergunta. Obrigada aqui pela audiência, José Pereira, Carlos Magno, Carlos Alberto, Antony Oripe, já voltei, beijo, Marco Aurélio. Obrigada aí, gente, pela audiência de vocês. E vocês podem mandar também perguntas que a gente manda aqui passa aqui para o Andréa, né? As curiosidades. E ele falou de várias experiências, né, na área, o que ele faz para
para caminhar nessa excelência que ele buscou a vida inteira. Parabéns, minha amiga Carla, pelo programa Sucesso. Sérgio dos Santos. Obrigada, Serjão. Um grande abraço para vocês. Moisés, obrigada aqui pela audiência. Fabiana, Sérgio. Opa, aqui às vezes, falando aqui, José Bravin, acenando, Vanjo Paz, obrigada. Pedro Neto, oi, gente. Aqui. Legal, obrigada aí, gente, pela Ezequiel, Zuleide, Edson. Eu sempre faço a pergunta aqui para os nossos convidados, o que você considera mais importante na vida? E aí é uma coisa mais... É uma pergunta bem ampla. Eu acredito que a harmonia, o amor para o próximo, para a família, o estar bem com as outras pessoas, isso traz saúde, isso traz felicidades, isso traz imensas satisfações que não se acham em outras coisas. Então, o carinho, o ficar perto de pessoas que você se sente bem, isso para mim é a coisa mais importante de todas. Bacana. Nos momentos difíceis, isso é um conforto enorme, que você pode dar e receber, dependendo se você ou o outro estão em momentos difíceis. Então, pessoalmente, a minha família é o que me traz mais felicidade, é a coisa mais importante que existe na vida. Bacana. Acredito que seja isso. Assim, você já viajou, já morou em vários países. Qual foi nessa tua trajetória, assim, qual foi o seu maior desafio? Você falou que já operou menisco e tudo. Eu estou na tua frente com operação, viu, André? Eu operei menisco, operei 2 vezes um pé. Alguma perda, alguma coisa? O que foi? Qual foi o seu maior desafio? Honestamente, é algo que eu não pensei ainda. Vou tentar responder agora. Eu tento ser uma pessoa extremamente positiva. Então, em qualquer momento onde temos dificuldades, eu tento olhar qual é o lado positivo. Por quanto difícil isso possa ser, talvez eu penso, se eu conseguir sair bem dessa situação, isso vai ser um ótimo lado positivo porque eu consegui aprender. Posso dizer que eu passei por momentos difíceis ao longo da minha vida, da minha carreira, mas agora olhando para trás, não tenho um momento específico, mas com muito amor da minha família, eu consegui superar essas dificuldades. Contamos que trabalhando em um campo onde, para cada país que eu fui, foram algumas exceções, mas tem no máximo 3, 4 companhias de baile num país inteiro. Então, o fato de mudar de uma companhia para outra, isso é uma responsabilidade muito grande, porque nunca sabe como é que vai continuar a sua carreira. Então, isso sim foi um desafio. Foi um desafio, né? Mas eu acredito que quando uma pessoa investe o máximo, consegue, aí os resultados retornam. E, com certeza, mais uma vez, o apoio da minha esposa, da minha filha e todas as pessoas. Ela já está com quantos anos, a filhinha? Ela está com 6 anos. Ah, que Acabou gracinha. de fazer 6. Que linda, né? 6 anos é uma idade gostosa ainda. Sim, muito, muito, muito. Agora, eu queria, assim, a gente sempre pede, assim, no final do programa, a gente está acabando aqui o programa, eu queria que você desse uma dica de alta performance. Qual é a dica de alta performance do André Bena para quem quer
obter alta performance? Então, para mim, escolha o objetivo que você quer, independentemente de qual seja e quanto difícil possa ser. Foque nele, que seja bem claro, escreva ele numa folha, ligue, acorde todos os dias, olhe para aquela folha, leia aquela frase, se concentre todos os dias nisso e faça tudo, absolutamente tudo, para alcançar aquele objetivo que você colocou. Bacana. André, eu quero agradecer. Se quiser falar, dar mais algum recado, fica à vontade. Estamos terminando. Não, para mim foi maravilhoso, Que foi muito bom até passar algum momento passado na minha cabeça. Bom, a gente faz uma foi muito faz, bom né, rever aí tudo, toda a história. Foi muito bom. Eu que agradeço imensamente, Obrigada. Carla, foi muito Prazer. bom. Parabéns pela sua carreira, parabéns pelo seu trabalho e mais sucesso. Obrigado, sucesso para nós, para todos. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a você pela sua audiência no programa Alta Performance e a gente se encontra aqui na próxima sexta-feira, às 15 horas.